O auditório estava lotado. O milionário, todo arrogante, pega o microfone e dispara: "Eu não preciso de gente burra na minha empresa. Quem não serve para pensar tá fora." A plateia ri, alguns batem palma. No fundo da sala, a faxineira para de limpar, olha firme para o cara e diz: "Se sua empresa não precisa de gente burra, então também não precisa de quem limpa sua sujeira. Porque se eu parar, até seu trono de ouro vai feder." O silêncio foi absoluto, e foi aí que tudo virou. Você de onde está assistindo? Deixa nos comentários. Se gostou dessa história de poder e verdades invisíveis, se inscreve no canal e deixa seu like. Vem comigo nessa jornada. O auditório imponente da Empresas Monteiro transbordava de expectativa. Fileiras de cadeiras acolchoadas, todas ocupadas por jovens aspirantes a empreendedores, executivos de terno impecável e funcionários de diversos escalões. Luzes direcionais destacavam o palco minimalista, onde apenas um púlpito de acrílico transparente aguardava seu ocupante. No ar pairava uma mistura de perfumes caros e ambição. No fundo daquele espaço requintado, quase invisível na penumbra das últimas fileiras, Helena Soares empurrava seu carrinho de limpeza silenciosamente. Aos 47 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho. Mãos calejadas agarravam o cabo do rodo, enquanto seus olhos castanhos observavam discretamente a movimentação. O uniforme cinza, 2 números maior que seu corpo magro, trazia bordado o logo da empresa terceirizada, que a empregava há 8 anos. É hoje que o grande Ricardo Monteiro vai revelar o segredo do sucesso dele. Cochichou um rapaz ao lado de Helena, sem sequer notar sua presença. Dizem que ele começou lavando carros e agora tem um império. Helena continuou seu trabalho, passando o pano úmido pelo piso de mármore, um movimento que seu corpo conhecia tão bem que poderia executá-lo dormindo. Seus pensamentos vagavam para o filho, Pedro, que naquele exato momento estaria saindo da faculdade, a primeira pessoa da família a pisar em uma universidade, graças às mãos calejadas dela que nunca paravam. Um burburinho crescente anunciou a chegada da estrela da noite. Ricardo Monteiro surgiu no palco como uma aparição. Alto, impecavelmente vestido, num terno azul marinho que parecia ter sido costurado diretamente sobre seu corpo esguio. O cabelo grisalho nas têmporas lhe conferia um ar de sabedoria calculada. Seu sorriso, branco demais para ser natural, iluminou o ambiente enquanto ele ajustava o microfone. "Boa noite a todos que realmente importam", iniciou ele, com um tom de voz que misturava autoridade e desdém. "Estamos aqui para falar de sucesso. E sucesso, meus caros, não é para qualquer um." A plateia reagiu com risos nervosos e alguns aplausos entusiasmados. Helena parou por um instante, o pano úmido pingando levemente no chão recém-limpo. "Eu não preciso de gente burra na minha empresa. Quem não serve para pensar, tá fora." A declaração cortou o ar como uma navalha. Olhem ao redor. Metade de vocês está aqui sonhando com algo que nunca vai alcançar porque, francamente, não tem capacidade. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Alguns executivos riram, outros aplaudiram como se aquela crueldade fosse algum tipo de sabedoria revelada. Helena sentiu algo despertar dentro dela, uma indignação adormecida por anos, de silêncio forçado. "As pessoas que realmente fazem diferença no mundo empresarial são raras", continuou Ricardo, pavoneando-se pelo palco. "O resto? Bem, o resto existe para servir café, limpar salas e fazer o trabalho que qualquer um poderia fazer." Foi naquele momento que Helena sentiu algo romper-se dentro dela. Uma comporta que mantivera fechada por anos de humilhações sutis e olhares de indiferença. Seu corpo agiu antes mesmo que sua mente pudesse processar. O balde caiu no chão com um estrondo que reverberou pelo auditório, interrompendo o discurso arrogante. Todos os olhares se voltaram para o fundo da sala. Helena, pela primeira vez em anos, sentiu-se visível. Ficou de pé, ereta, com uma dignidade que surpreendeu até a ela mesma. "Se a sua empresa não precisa de gente burra..." Sua voz saiu firme, amplificada pelo silêncio atônito. "Então você também não precisa de quem limpa sua sujeira. Porque se eu parar, até o seu trono de ouro vai feder." O tempo pareceu congelar.
Ricardo Monteiro, o homem que nunca ficava sem palavras, abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Seu rosto assumiu gradativamente um tom avermelhado, enquanto seus olhos faiscavam de indignação. Então, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa na terceira fileira começou a aplaudir, depois outra e mais outra. Em segundos, uma onda de aplausos varreu o auditório, crescendo até se tornar uma ovação estrondosa. Helena, constrangida com a súbita atenção, abaixou-se para recolher seu balde. Suas mãos tremiam agora, a adrenalina correndo por suas veias. O que tinha feito? Amanhã estaria desempregada, com certeza. Mas, por um breve momento, sentiu-se mais viva do que em anos. Enquanto voltava ao seu trabalho, tentando se tornar invisível novamente, não percebeu o olhar penetrante de Ricardo Monteiro seguindo cada um de seus movimentos. Nem poderia imaginar como aquela simples frase mudaria para sempre não apenas a sua vida, mas também a dele. A manhã seguinte chegou com a inevitabilidade de uma sentença. Helena despertou antes mesmo do alarme, o estômago contraído em um nó de ansiedade. O pequeno apartamento no subúrbio ainda estava silencioso. Pedro devia estar dormindo após mais uma noite de estudos até tarde. Enquanto preparava um café ralo, suas mãos ainda tremiam ao reviver a cena do auditório. O que tinha dado nela? 20 anos limpando escritórios, corredores e banheiros, sem nunca levantar a voz, sempre agradecendo pela oportunidade de ter um emprego, por mais ingrato que fosse. E então, num único momento de descontrole, jogara tudo pela janela. Celular vibrou sobre a mesa de fórmica desgastada. Era a dona Jurema, supervisora da equipe de limpeza. Helena, você precisa vir aqui na empresa agora. O RH quer falar com você. A sentença estava dada. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. É sobre ontem, não é? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Só venha logo. Jurema desligou sem mais explicações. Helena deixou um bilhete para Pedro e saiu para enfrentar seu destino. No ônibus lotado, apertada entre corpos cansados de trabalhadores como ela, permitiu-se uma lágrima silenciosa. Onde encontraria outro emprego com a mesma flexibilidade de horário que lhe permitia cuidar da mãe doente nas tardes de quinta-feira? Como pagaria a faculdade de Pedro? Ao chegar no imponente prédio da empresa terceirizada, foi recebida por olhares curiosos e alguns sorrisos disfarçados. Jurema a esperava na porta do Departamento de Recursos Humanos. O rosto, uma máscara impenetrável. O que deu em você, Helena? 20 anos de profissão e nunca vi você fazer uma dessas. A voz da supervisora era baixa, quase um sussurro. Eu sei, Jurema, foi um momento. Ele falava como se... Helena não conseguiu terminar. Bem, agora é com eles. Jurema indicou a porta com um movimento de cabeça. Boa sorte. A sala de RH era fria, tanto na temperatura quanto na decoração minimalista. Atrás da mesa de vidro, uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos perfeitamente alinhados em um coque severo, examinava alguns papéis. Ao seu lado, para absoluto espanto de Helena, estava Ricardo Monteiro em pessoa. Senhora Soares, sente-se, por favor. A mulher do RH indicou a cadeira à frente da mesa. Helena obedeceu, sentindo as pernas fracas. Não esperava ter que encarar o próprio Monteiro. Seria ele quem exigiria sua demissão pessoalmente? Senhora Soares, Ricardo Monteiro tomou a palavra. Sua voz surpreendentemente contida. Ontem à noite, a senhora interrompeu minha palestra de uma forma inusitada. Helena manteve os olhos fixos nas próprias mãos sobre o colo. Eu peço desculpas, senhor. Não sei o que deu em mim. Tenho meu filho na faculdade, minha mãe doente. Preciso muito desse emprego. As palavras saíram atropeladas, carregadas, de medo. Ricardo inclinou-se para a frente, os olhos azuis penetrantes fixos nela. O que a senhora disse ontem? Ninguém nunca falou assim comigo antes. Helena esperou pelo golpe final, a formalização de sua demissão. Foi a coisa mais verdadeira que ouvi em anos. O quê? Helena ergueu os olhos, confusa. Senhor? A senhora... Me fez uma pergunta indireta ontem. Como um império se sustenta? E deu a resposta que eu nunca tive coragem de reconhecer publicamente. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável.
Por isso estou aqui. A mulher do RH pigarreou e deslizou um documento sobre a mesa. Senhora Soares, o senhor Monteiro solicitou sua transferência imediata para as empresas Monteiro, com um aumento salarial significativo. Helena piscou várias vezes, incapaz de processar o que estava ouvindo. Transferência? Não entendo. Quero... A senhora trabalhando diretamente para mim, explicou Ricardo. Não como faxineira, mas como consultora de realidade corporativa. A expressão de Helena deve ter revelado sua total confusão, porque Ricardo continuou. Senhora Soares, pessoas, como a senhora enxergam o que executivos como eu, cercados de bajuladores, não conseguem ver. Preciso dessa perspectiva. Estou disposto a pagar bem por ela. Helena sentiu a sala girar. Era uma piada elaborada? Uma humilhação pública planejada? Por que eu? Conseguiu finalmente perguntar. Ricardo Monteiro sorriu. Não o sorriso ensaiado das palestras, mas algo mais genuíno, quase vulnerável. Porque a senhora foi a única pessoa naquele auditório que teve coragem de dizer a verdade. E eu preciso desesperadamente de verdade no meu círculo. Enquanto Helena tentava assimilar aquela reviravolta surreal, não pôde deixar de notar a expressão no rosto da mulher do RH. Uma mistura de espanto e algo que parecia quase inveja. O que Helena não poderia saber naquele momento é que aquela mulher, Beatriz Mendes, diretora de recursos humanos, tinha seus próprios planos para Ricardo Monteiro. E a súbita aparição desta faxineira em seu caminho não estava definitivamente nos seus planos. O escritório de Ricardo Monteiro ocupava todo o último andar do edifício mais alto do centro financeiro. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, criando a ilusão de que o ocupante daquela sala pairava acima do resto do mundo, o que, em certo sentido, era verdade. Helena entrou naquele ambiente com o mesmo desconforto de um peixe fora d'água. O terno feminino que comprara às pressas em uma loja de departamentos pinicava em lugares estranhos, e os sapatos de salto médio já castigavam seus pés acostumados aos tênis confortáveis do uniforme. Senhora Soares, bem-vinda ao seu novo ambiente de trabalho. Ricardo Monteiro gesticulou amplamente. Helena percorreu com os olhos a sala adjacente à dele, separada apenas por uma divisória de vidro. Uma mesa imponente de madeira escura, um computador de última geração, uma poltrona de couro que parecia mais cara que todo o mobiliário de sua casa. Senhor Monteiro, com todo respeito, ainda não entendi exatamente o que o senhor espera que eu faça. Helena segurava a alça da bolsa gasta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ricardo sentou-se na borda da mesa dela, em uma casualidade estudada. Helena. Posso chamá-la de Helena? O que aconteceu naquele auditório foi um momento de clareza para mim. Sabe há quanto tempo ninguém me desafia? Ninguém me diz não? Ninguém me mostra um outro ponto de vista? Helena permaneceu em silêncio, observando as mudanças sutis na expressão daquele homem. Por trás da fachada de confiança absoluta, havia algo mais. Vulnerabilidade, solidão. Quero que você seja meus olhos e ouvidos no chão de fábrica, por assim dizer. Quero que me diga o que as pessoas realmente pensam, o que realmente acontece quando eu não estou olhando. O senhor quer que eu seja uma espiã? Helena franziu o senho, a desconfiança evidente em sua voz. Ricardo riu, um som genuinamente divertido. Não, Helena. Quero que você seja exatamente o que foi naquele auditório. Autêntica. A verdade é um bem precioso no mundo corporativo, mais raro que diamantes. Naquele momento, a porta se abriu e Beatriz Mendes entrou, carregando uma pasta de documentos. Seus olhos registraram a proximidade entre Ricardo e Helena e uma sombra passou por seu rosto perfeitamente maquiado. Interrompo algo, Sr. Monteiro. Sua voz era doce, mas Helena percebeu o fio de aço por baixo. De forma alguma, Beatriz. Estava apenas ambientando nossa nova consultora. Beatriz colocou a pasta sobre a mesa com um movimento preciso. Estes são os relatórios financeiros do último trimestre e a agenda atualizada para a reunião do conselho amanhã. Ela se virou para Helena com um sorriso que não alcançava os olhos. Precisando de algo, Sra. Soares, é só me chamar. Estou aqui para facilitar sua adaptação. Quando Beatriz saiu,
O ar pareceu ficar mais leve na sala. Não se deixe intimidar, comentou Ricardo baixando a voz. Beatriz é extremamente eficiente, mas às vezes esquece que eficiência sem humanidade é apenas uma máquina bem azeitada. Helena assentiu, sentindo o peso de estar em um território completamente desconhecido. Por um instante, sentiu uma onda de nostalgia do seu carrinho de limpeza, das conversas despretensiosas com as colegas faxineiras, da simplicidade de saber exatamente o que era esperado dela. Senhor Monteiro. Ricardo, por favor. Ricardo. Corrigiu-se, sentindo estranha ao pronunciar o nome dele. Eu não tenho formação para isso, não tenho diploma, não entendo de negócios, não sei falar bonito. Ricardo a observou por um longo momento, como se avaliasse algo que apenas ele podia ver. Helena, sabe qual é o maior problema das empresas hoje? Elas estão cheias de pessoas que falam bonito, têm diplomas emoldurados nas paredes e não entendem absolutamente nada sobre o que realmente importa: pessoas. Ele caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. Você tem algo muito mais valioso que qualquer MBA. Você tem a perspectiva de quem viu o mundo corporativo de baixo para cima, não de cima para baixo como todos aqui. Helena sentiu um calor no peito. Pela primeira vez em sua vida, alguém via valor em sua experiência, em sua perspectiva. Vou tentar, disse finalmente. Mas não prometo nada. Ricardo sorriu satisfeito. É tudo que peço. E agora, que tal conhecermos os departamentos? Quero ver a reação deles quando eu apresentar minha nova consultora especial. Enquanto caminhavam para o elevador, Helena não pôde deixar de notar uma fotografia na mesa de Ricardo que não tinha visto antes. Um homem mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de aparência simples, em frente a uma pequena oficina mecânica. Havia algo familiar naquela imagem, algo que não conseguia identificar precisamente. O que Helena não sabia é que aquela fotografia guardava o segredo que Ricardo Monteiro mais se esforçava para esconder. Um segredo que explicaria por que as palavras dela no auditório tinham perfurado sua armadura tão profundamente. O burburinho no refeitório executivo diminuiu consideravelmente quando Helena entrou ao lado de Ricardo Monteiro. Dezenas de olhares curiosos, alguns abertamente hostis, acompanharam seus movimentos, enquanto ela tentava parecer confortável em seu novo papel. Pessoal, quero apresentar oficialmente Helena Soares, nossa nova consultora de experiência corporativa, anunciou Ricardo com uma mão pousada levemente no ombro dela. Helena observou as reações, sobrancelhas erguidas, sorrisos forçados, olhares trocados discretamente. Sentiu-se como um animal exótico em exposição. É um prazer conhecê-los, disse ela, a voz mais firme do que esperava. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, aproximou-se com um sorriso genuíno. Bem-vinda, Helena. Sou Carlos Mendonça, diretor financeiro. Ouvi falar da sua impressionante apresentação no auditório. Helena corou intensamente. Então as histórias já circulavam. Não foi bem uma apresentação, corrigiu, constrangida. Foi melhor, interveio Ricardo. Foi autêntica, e é exatamente isso que espero que Helena traga para a nossa equipe: autenticidade. À medida que mais executivos se aproximavam para cumprimentá-la, alguns por curiosidade, outros claramente por obrigação, Helena notou uma figura observando-a de longe. Beatriz Mendes, em um terno verde esmeralda impecável, mantinha os olhos fixos nela, enquanto sorvia elegantemente uma xícara de café. Não se preocupe com ela, sussurrou Carlos, percebendo seu desconforto. Beatriz sempre desconfia de novatos, especialmente os que chegam próximos de Ricardo. Próximos? Helena franziu o senho. Eu só trabalho para ele. Carlos sorriu com uma expressão que sugeria que sabia mais do que dizia. Claro, apenas tenha cuidado. Beatriz é ambiciosa e eficiente, uma combinação perigosa quando contrariada. Durante o almoço, Helena sentou-se entre Ricardo e Carlos, tentando não parecer completamente perdida enquanto eles discutiam fusões, aquisições e estratégias de mercado. De tempos em tempos, Ricardo voltava-se para ela. O que você acha? Helena,
Na terceira vez que isso aconteceu, em uma discussão sobre a reestruturação do departamento de logística, Helena respirou fundo. Com todo respeito, não entendo nada sobre logística corporativa. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Do outro lado, Helena percebeu um sorriso satisfeito nos lábios de Beatriz. Mas, continuou Helena, sentindo um súbito impulso de coragem, conheço seu Antônio que trabalha no almoxarifado há 15 anos. Ele sempre reclamava que vocês trocam os sistemas a cada 6 meses, sem dar tempo para os funcionários se adaptarem. Resultado, ninguém usa o sistema direito e tudo continua sendo feito no papel, escondido dos supervisores. Agora o silêncio tinha outra qualidade, de surpresa genuína. Ricardo inclinou-se para a frente, interessado. Você tem certeza disso? Helena assentiu. Absoluta. Eu limpava o almoxarifado às quartas. Vi as planilhas escondidas na gaveta do seu Antônio. Ele me mostrou uma vez, todo orgulhoso de como conseguia contornar o sistema para fazer as coisas funcionarem de verdade. Nas palavras dele, Ricardo trocou olhares com Carlos, que parecia igualmente surpreso. Isso explicaria as discrepâncias no inventário, murmurou o diretor financeiro. Viu só? Ricardo sorriu, claramente satisfeito. É exatamente por isso que precisamos de Helena. Ela enxerga o que nós, de nossas torres de marfim, não conseguimos ver. Beatriz pigarreou delicadamente. Fascinante. Então agora baseamos nossas decisões estratégicas em fofocas de corredor? Helena sentiu o rosto esquentar, mas Ricardo respondeu antes que ela pudesse se defender. Não, Beatriz. Baseamos nossas decisões em informações reais do chão de fábrica, não apenas em relatórios polidos que nos mostram o que queremos ver. Ao final do almoço, enquanto todos se dispersavam, Beatriz aproximou-se de Helena no momento em que ela ficou sozinha. Impressionante estreia, Sra. Soares. Seu tom era educado, mas gelado. Devo admitir que subestimei você. Helena encarou os olhos perfeitamente maquiados da outra mulher. Não estou tentando tomar o lugar de ninguém, Sra. Mendes. Só estou tentando fazer o trabalho para o qual fui contratada. É claro. Beatriz ajustou a pasta sob o braço. Apenas um conselho amigável. Ricardo tem, como dizer, entusiasmos passageiros, projetos que o empolgam por algumas semanas antes que ele siga para a próxima novidade brilhante. Helena sentiu uma pontada de insegurança. Está insinuando que sou apenas um projeto passageiro? Beatriz deu de ombros, um movimento elegante e estudado. Estou apenas compartilhando minha experiência de 5 anos trabalhando diretamente com ele, para seu próprio bem. Ela fez uma pausa calculada. Seria uma pena se você abandonasse sua posição estável como faxineira por algo que pode não durar o próximo trimestre. Não acha? Com um último sorriso frio, Beatriz afastou-se, deixando Helena com uma sensação desconfortável na boca do estômago. Seria possível que Ricardo estivesse apenas usando-a como uma distração momentânea? Como um projeto de caridade para massagear seu ego? Enquanto voltava para sua nova sala, Helena não pôde deixar de notar novamente a fotografia na mesa de Monsieur Ricardo. Agora, com mais calma, aproximou-se para examiná-la melhor. O homem mais jovem na foto era claramente Ricardo, talvez 20 anos mais jovem. E a mulher ao seu lado, minha mãe, disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Ricardo estava parado à porta, observando-a com uma expressão difícil de ler. Desculpe, eu não queria bisbilhotar. Helena afastou-se rapidamente da mesa. Tudo bem. Ricardo aproximou-se, pegando o porta-retratos. Esta foto foi tirada no dia em que compramos nossa primeira oficina mecânica, muito antes das empresas. Monteiro, muito antes de tudo isso. Ele gesticulou para o escritório luxuoso. Helena olhou mais atentamente para a mulher na foto. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, avental gasto, mãos que pareciam ásperas mesmo na fotografia. Havia uma dignidade serena em seu rosto que lembrava, ela se parece comigo. Helena murmurou, surpresa com a própria observação. Ricardo colocou o porta-retratos de volta na mesa com um cuidado quase reverente. Sim, disse simplesmente. Ela se parece. A primeira semana de Helena na nova função passou como um turbilhão. Cada manhã trazia novos desafios. Cada interação
era um campo minado de políticas corporativas que ela mal começava a compreender. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, sentia os olhares, alguns curiosos, outros abertamente hostis. A faxineira promovida sussurravam quando achavam que ela não podia ouvir. Em casa, as coisas não estavam muito diferentes. Pedro, seu filho, alternava entre o orgulho pela súbita ascensão da mãe e a desconfiança sobre os motivos de Ricardo Monteiro. Mãe, você não acha estranho? Um cara como ele te promover assim, do nada? Pedro questionou durante o jantar, enquanto mastigava um pedaço de frango. Helena suspirou, servindo-se de mais arroz. Todo dia eu me pergunto a mesma coisa, filho. Mas o salário é real, o contrato é real, e pela primeira vez na vida podemos respirar sem contar moedas. Pedro inclinou-se para a frente, os olhos intensos como os do pai, que Helena perdera há tantos anos. Só tenho medo que ele esteja te usando de alguma forma. Como um troféu, sabe? Vejam como sou bonzinho, promovi a faxineira. As palavras de Pedro ecoavam perigosamente próximas às insinuações de Beatriz, deixando Helena inquieta. Na manhã seguinte, Helena foi chamada ao escritório de Ricardo. Para sua surpresa, Carlos Mendonça, o diretor financeiro, também estava lá, parecendo preocupado. Helena, Ricardo começou sem os habituais sorrisos. Preciso que você faça algo diferente hoje. Ela assentiu, ainda incerta sobre os limites de sua nova função. Queremos que você visite a fábrica em Guarulhos, explicou Carlos. Há algo estranho acontecendo lá. Os números não batem, a produtividade caiu 30% no último trimestre, mas os relatórios que recebemos dizem que está tudo perfeitamente normal. Por que eu? Helena perguntou, genuinamente confusa. Não seria melhor enviar um auditor, alguém que entenda de números? Ricardo levantou-se, caminhando até a janela, um hábito que Helena começava a reconhecer como sinal de que ele estava especialmente pensativo. Já enviamos auditores. 3 vezes voltaram com relatórios impecáveis. O problema, Helena, é que eles são anunciados com antecedência, recebidos com tapete vermelho, e veem apenas o que o gerente da fábrica quer que vejam. E eu não seria reconhecida, Helena completou, começando a entender. Exatamente, concordou. Carlos, para todos os efeitos, você estará lá para uma avaliação de bem-estar dos funcionários, um novo programa da diretoria. Helena sentiu-se dividida. Por um lado, a ideia de ir sorrateiramente investigar parecia desonesta. Por outro, algo em seu instinto dizia que havia uma história real a ser descoberta. Tudo bem, concordou finalmente. Mas não vou mentir para ninguém. Ricardo sorriu, parecendo genuinamente aliviado. Não esperaria menos. Sua honestidade é exatamente o que precisamos. 3 horas depois, Helena encontrava-se na entrada da imponente fábrica de Guarulhos, o coração batendo acelerado. O gerente, Paulo Assunção, recebeu-a com visível irritação. Não fui informado sobre nenhuma avaliação de bem-estar. Reclamou enquanto a guiava pelos corredores estéreis do setor administrativo. Foi uma decisão recente da diretoria, respondeu Helena, mantendo a voz calma apesar do nervosismo. O Sr. Monteiro está interessado em ouvir mais diretamente os funcionários da linha de produção. Paulo bufou, ajustando os óculos sobre o nariz afilado. Monteiro devia se preocupar menos com bem-estar e mais com resultados. Mas, enfim, a fábrica é dele. Enquanto caminhavam, Helena observava atentamente. Havia algo estranhamente artificial no ambiente. Os funcionários pareciam tensos, os supervisores vigilantes. Ninguém sorria, ninguém conversava além do estritamente necessário. Gostaria de falar com alguns funcionários a sós, se não. Se importa, pediu Helena quando chegaram ao grande galpão da linha de produção. Paulo hesitou visivelmente. Prefiro acompanhá-la, para esclarecer quaisquer dúvidas técnicas que surgirem. Helena sorriu, sentindo uma confiança que não sabia que possuía. Agradeço a preocupação, Sr. Assunção, mas o objetivo é justamente que os funcionários se sintam à vontade para falar livremente. A presença de um superior poderia inibir. O gerente abriu a boca para protestar, mas naquele momento seu celular tocou. Ao ver o nome na tela, sua expressão mudou. Preciso atender. Não saia deste setor, por favor. E afastou-se rapidamente, o telefone colado ao ouvido.
Assim que ele desapareceu de vista, Helena aproximou-se de uma mulher que operava uma máquina de etiquetagem. Olá, cumprimentou com um sorriso genuíno. Sou Helena, da Matriz. Posso conversar um pouco com você? A mulher olhou nervosamente ao redor antes de responder. Sobre o quê? Sobre como é trabalhar aqui. O que funciona bem, o que poderia melhorar. A operária, seu crachá identificava-a como Luciana. Pareceu surpresa com a pergunta. Ninguém nunca perguntou isso antes. Helena sorriu, sentindo-se em terreno familiar. Quantas vezes, como faxineira, tinha sido tratada como parte da mobília, invisível e sem voz? Estou perguntando agora. Algo na sinceridade de Helena pareceu quebrar uma barreira. Luciana inclinou-se para mais perto. Olha, desde que o Sr. Assunção assumiu, tudo mudou. Cortaram nosso intervalo de 15 minutos, diminuíram a equipe pela metade e exigem o dobro da produção. Quem reclama é demitido na hora. Helena sentiu um nó no estômago. E os acidentes de trabalho? Ouvi que aumentaram. Luciana empalideceu. Quem te falou isso? Ninguém. É verdade, então? A operária olhou novamente ao redor antes de arregaçar discretamente a manga, revelando uma queimadura recente e mal cicatrizada. Semana passada. A máquina superaqueceu porque estamos operando além da capacidade recomendada. O técnico de segurança queria registrar, mas o supervisor perdeu o formulário. Helena sentiu a indignação crescer dentro dela, antes que pudesse fazer mais perguntas. Percebeu a aproximação rápida de Paulo Assunção, que parecia irritado. Senhora Soares, acredito que já viu o suficiente. Tenho uma reunião importante agora e precisarei encerrar sua visita. Helena assentiu, mas não sem antes trocar um último olhar significativo com Luciana. No carro que a levava de volta à Matriz, Helena organizava mentalmente tudo o que tinha visto e ouvido, não apenas de Luciana, mas de outros 5 funcionários, com quem conseguiu conversar brevemente. Um padrão perturbador começava a emergir. Ao entrar na sala de Ricardo para reportar suas descobertas, surpreendeu-se ao encontrar não apenas ele e Carlos, mas também Beatriz Mendes, que a observava, com um sorriso frio. Helena, Ricardo levantou-se para recebê-la. Estávamos ansiosos pelo seu relatório. Helena hesitou, consciente do olhar penetrante de Beatriz. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Beatriz deu uma risada leve. Ora, Helena, somos todos da alta direção aqui. Não há necessidade de segredos entre nós. Ricardo fez um gesto para que Helena se sentasse. Beatriz está certa. Além do mais, ela supervisiona diretamente Paulo Assunção. Suas observações serão valiosas. Um alarme soou na mente de Helena. Beatriz supervisionava diretamente o gerente da fábrica? Por que Carlos e Ricardo não haviam mencionado isso antes? Reunindo coragem, Helena começou a relatar suas descobertas. As condições de trabalho deterioradas, os acidentes acobertados, a pressão excessiva, o medo generalizado. À medida que falava, notou a expressão de Beatriz endurecer gradualmente, enquanto Ricardo e Carlos trocavam olhares preocupados. Isso é muito grave, comentou Ricardo quando ela terminou. Se confirmarmos essas alegações, teremos que tomar medidas imediatas. Se confirmarmos, enfatizou Beatriz, sua voz carregada de ceticismo, tudo o que temos são rumores coletados por alguém sem qualquer experiência em avaliação corporativa. Helena sentiu o rosto esquentar com a provocação, mas manteve-se firme. Não são rumores, senhora Mendes. Vi as queimaduras, vi o medo nos olhos deles. E se checarem os registros de produção versus o consumo de matéria-prima, verão que os números não podem estar certos. Carl os pegou um bloco de notas subitamente interessado. Como assim? A produção reportada exigiria 30% mais matéria-prima do que está sendo efetivamente entregue na fábrica, explicou Helena. Luciana me mostrou os registros de entrada enquanto procurávamos o banheiro. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena percebeu que tinha ido longe demais, não apenas expondo problemas sérios na fábrica, mas indiretamente questionando a supervisão de Beatriz. Bem, disse finalmente Ricardo, isso certamente merece uma investigação mais aprofundada. Carlos, por favor,
Organize uma auditoria surpresa para amanhã. Quero uma equipe completa: financeiro, segurança do trabalho, qualidade. Beatriz levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Vamos desestabilizar toda a operação baseados no relatório de uma ex-faxineira, completou Helena, encarando-a diretamente. Sim, senhora Mendes. Exatamente por isso tenho uma perspectiva que ninguém mais nesta sala possui. Ricardo observava o embate com uma expressão que mesclava preocupação e algo que parecia quase orgulho. A decisão está tomada, Beatriz, declarou ele finalmente. A auditoria acontecerá amanhã. Enquanto Beatriz saía da sala, os saltos altos ecoando furiosamente no piso de mármore, Helena não pôde deixar de sentir que tinha acabado de fazer uma inimiga poderosa. E pelo olhar que a executiva lhe lançou antes de sair, as consequências não tardariam a chegar. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca pelos corredores da Monteiro Enterprises. A auditoria surpresa na fábrica de Guarulhos havia descoberto irregularidades graves. Paulo Assunção fora afastado temporariamente, e os burburinhos mencionavam possíveis processos trabalhistas a caminho. Helena tentava manter a cabeça baixa, concentrando-se em suas novas responsabilidades, mas era impossível ignorar os olhares que a seguiam, alguns de admiração, muitos de ressentimento, e os mais perturbadores de medo. Em apenas 2 semanas, a ex-faxineira havia derrubado um gerente que trabalhava na empresa há mais de uma década. A caminho da cafeteria, Helena foi interceptada por uma jovem assistente administrativa que nunca tinha visto antes. Senhora Soares. A garota parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Posso falar com você 1 minuto em particular? Intrigada, Helena seguiu-a até um corredor vazio. Meu nome é Vanessa. Trabalho no setor de compras. A jovem começou, a voz quase um sussurro. Ouvi sobre o que aconteceu em Guarulhos. Sobre você ter descoberto coisas. Helena observou-a atentamente. Não devia ter mais de 25 anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, olhos que revelavam uma noite mal dormida. Sim, descobri algumas irregularidades, confirmou Helena, cautelosa. Vanessa respirou fundo como se reunisse coragem. Tem algo acontecendo no meu departamento também. Algo errado. O coração de Helena acelerou. Que tipo de coisa? Contratos, superfaturados, fornecedores fantasmas, licitações manipuladas. Vanessa falava rapidamente agora, como se temesse perder a coragem. Meu chefe, o Sr. Vasconcelos, tem uma planilha secreta no computador dele. Uma vez peguei ele abrindo quando entrei sem bater. São milhões, senhora Soares. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso era muito maior e mais perigoso do que problemas de segurança do trabalho em uma fábrica. Vanessa, você tem provas disso? A jovem balançou a cabeça negativamente. Só o que vi, mas... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Mês passado contratamos um fornecedor novo para os materiais de escritório. O preço é 3 vezes maior que o mercado. E a empresa tem o mesmo endereço da cunhada do Sr. Vasconcelos. Por que está me contando isso? Por que não vai diretamente a Ricardo Monteiro? Vanessa soltou uma risada amarga. O Sr. Vasconcelos trabalha com a Sra. Mendes há anos. São praticamente inseparáveis. E depois do que aconteceu com o Sr. Assunção, ela deixou a frase no ar. Helena entendeu imediatamente. Se Beatriz e Vasconcelos eram próximos, ir a Ricardo seria como colocar um alvo nas costas de Vanessa. Vou ajudar você, prometeu Helena. Mas preciso pensar em como fazer isso sem expor você. Vanessa pareceu aliviada, mas ainda apreensiva. Tenha cuidado, senhora Soares. Dizem que a senhora Mendes não esquece nem perdoa. Ao retornar ao seu escritório, Helena encontrou Ricardo aguardando-a. Uma expressão grave no rosto. Helena, precisamos conversar. Ela assentiu, sentindo um nó de ansiedade formar-se em seu estômago. Seria sobre Vanessa? Teria alguém as visto conversando? O conselho está agitado com os acontecimentos em Guarulhos, Ricardo começou, assim que a porta se fechou. Beatriz fez um relatório alternativo, sugerindo que a situação foi grosseiramente exagerada por você. Helena sentiu o sangue ferver. Exagerada.
Há pessoas feridas, Ricardo. Registros falsificados. Como ela pode... Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. Eu sei. A auditoria confirmou tudo o que você relatou. E mais. O problema é político agora. Ele suspirou, parecendo subitamente cansado. Beatriz tem aliados no conselho. Paulo Assunção é primo de um dos conselheiros mais influentes. Helena sentiu-se repentinamente ingênua. Claro que haveria política envolvida, conexões, interesses que iam além do certo e errado. Então o que acontece agora? Vão varrer tudo para debaixo do tapete? Ricardo sentou-se na beira da mesa dela, como fizera no primeiro dia. Não enquanto eu for CEO, mas preciso agir estrategicamente. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Helena, vou precisar que você mantenha um perfil baixo por algumas semanas. Deixe que eu lide com o conselho. Algo na expressão dele despertou uma dúvida em Helena. Tem mais alguma coisa, não tem? Algo que você não está me contando. Ricardo hesitou, evidentemente desconfortável. Beatriz sugeriu ao conselho que sua contratação foi imprópria. Imprópria? Ela insinuou que temos um relacionamento pessoal. Helena sentiu o rosto queimar de indignação. Isso é absurdo. Eu mal o conheço. É exatamente o que disse a eles. Ricardo parecia genuinamente perturbado. Mas Beatriz é persuasiva. E o fato de que promovi você diretamente, ignorando processos normais de RH, deu a ela munição, completou Helena, sentindo-se subitamente exausta. Ricardo assentiu, passando a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que Helena já havia notado que ele fazia quando estava particularmente estressado. Sinto muito ter te colocado nesta posição, Helena. Ela refletiu por um momento, pensando em Vanessa, em Luciana da fábrica, em todas as pessoas que trabalhavam na sombra da empresa, invisíveis até que alguém realmente olhasse para elas. Não sinta, respondeu finalmente. Pela primeira vez, na vida sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Ricardo sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. É por isso que preciso de você nesta empresa, Helena, para me lembrar do que realmente importa. Depois que Ricardo saiu, Helena permaneceu sentada por longos minutos, absorvendo tudo. A conversa com Vanessa, as acusações de Beatriz, a política corporativa que começava a entender. Parte dela queria recuar, voltar à segurança relativa de seu antigo trabalho, onde as regras eram claras e simples, mas outra parte, uma parte que vinha crescendo a cada dia, recusava-se a retroceder. Por décadas havia sido invisível, ignorada, subestimada. Agora que finalmente tinha voz, usaria essa voz por aqueles que continuavam invisíveis. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Helena Soares. Atendeu o profissional, senhora Soares. A voz de Beatriz Mendes era inconfundível, elegante e fria como gelo fino sobre águas profundas. Gostaria de convidá-la para um café, apenas nós duas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Para quê, exatamente? Acredito que temos um mal-entendido para resolver. E prefiro fazer isso longe de ouvidos curiosos. Helena hesitou apenas por um segundo. Onde e quando? Café Magnólia às 6 da tarde, conhece? Helena conhecia. Era um dos cafés mais exclusivos da cidade, frequentado pela elite empresarial. Um lugar onde ela, até 2 semanas atrás, só entraria pela porta dos fundos, carregando produtos de limpeza. Estarei lá, confirmou, tentando manter a voz firme. Ao desligar, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Estava prestes a entrar na toca do lobo e sabia disso. Mas algo lhe dizia que recusar o convite seria ainda mais perigoso. O que Helena não sabia, enquanto se preparava para o confronto iminente, era que Beatriz Mendes guardava mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Segredos que envolviam não apenas a empresa, mas o próprio Ricardo Monteiro. O café Magnólia exalava exclusividade por cada poro. Desde a discreta fachada de vidro fumê até o interior decorado com madeira nobre e obras de arte originais, tudo ali gritava: "Você não pertence a este lugar", para Helena. A hostess, uma mulher loira de beleza glacial, examinou-a de cima a baixo antes de conduzi-la à mesa, onde Beatriz já aguardava.
Helena havia escolhido cuidadosamente seu traje, o mais formal que possuía, um conjunto de calça e blazer azul marinho que comprara para a formatura de Pedro no ensino médio. Mesmo assim, sentia-se grotescamente inadequada, em meio àquele ambiente. Beatriz, por outro lado, parecia ter nascido para ocupar aquele espaço. Em um vestido branco estruturado que certamente custava mais que 3 meses do novo salário de Helena, ela irradiava confiança e poder. Não se levantou quando Helena se aproximou, limitando-se a indicar a cadeira à sua frente com um gesto elegante. Pontual. Aprecio isso, comentou, enquanto Helena se sentava desconfortavelmente. Já pedi um chá de jasmim para mim. Sinta-se à vontade para escolher o que preferir. Um garçom materializou-se instantaneamente ao lado delas. Helena pediu um café simples, tentando não demonstrar seu nervosismo. Obrigada pelo convite, disse finalmente, quando o garçom se afastou. Embora confesse que estou curiosa sobre o motivo. Beatriz sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos cuidadosamente maquiados. Direto ao ponto. Outra qualidade que aprecio. Ela tomou um pequeno gole de seu chá. Helena. Posso chamá-la de Helena? Acredito que começamos com o pé errado. Helena manteve-se em silêncio, esperando. Você vê, continuou Beatriz. Muitas pessoas passaram pela vida de Ricardo Monteiro. Algumas com boas intenções, outras nem tanto. Ela fez uma pausa calculada. Ricardo tem chamemos de ponto fraco, por histórias de superação. Especialmente quando envolvem pessoas que lembram sua mãe. Helena sentiu uma pontada de irritação. E está insinuando que ele me contratou por causa de algum complexo psicológico? Beatriz deu de ombros, um movimento elegante. Estou apenas constatando um padrão. Você não é a primeira pessoa de origem humilde que Ricardo traz para perto. Disse, convencido de que encontrou um diamante bruto. O café de Helena chegou, e ela agradeceu pela interrupção, usando o momento para organizar seus pensamentos. E o que aconteceu com essas outras pessoas? Perguntou finalmente, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. Algumas foram embora quando perceberam que não se encaixavam. Outras causaram danos consideráveis antes de serem removidas. Helena sentiu um calafrio com a forma como Beatriz pronunciou a última palavra. É uma ameaça, senhora Mendes. Beatriz riu um som cristalino que contrastava com a frieza de seus olhos. Pelo contrário, Helena, é um aviso amigável. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Você já causou um estrago considerável em Guarulhos. Um gerente competente afastado, processos trabalhistas em andamento, a reputação da empresa. Em risco, um gerente que colocava lucro acima da segurança dos funcionários, interrompeu Helena, sentindo a indignação crescer. Pessoas feridas, cujos acidentes foram escondidos. O Sr. Assunção merecia mais que um afastamento. Beatriz recostou-se, estudando Helena com novo interesse. Você realmente acredita nisso, não é? Que está fazendo a coisa certa? Não estou apenas fazendo a coisa certa. Estou fazendo exatamente o trabalho para o qual fui contratada. Mostrar a Ricardo o que acontece nos bastidores da empresa dele. Silêncio tenso instalou-se entre elas, quebrado apenas pelos sons suaves de conversas nas mesas vizinhas e o tilintar discreto de porcelana fina. Sabe por que estou na Monteiro Enterprises há 5 anos, Helena? Beatriz finalmente quebrou o silêncio. Porque entendo como o mundo corporativo funciona. Entendo que empresas não são obras de caridade. São máquinas projetadas para gerar lucro. E as pessoas, os funcionários, são recursos. Valiosos, certamente, mas substituíveis. Beatriz falava com a convicção de quem recita uma verdade universal. O que Ricardo precisa não são pessoas que lhe mostrem problemas, mas pessoas que solucionem problemas sem criar crises. Helena tomou um gole de seu café, que já esfriava, pensando em como responder. Parte dela queria rebater com indignação, mas outra parte, a parte que sobrevivera décadas limpando o lixo dos outros sem nunca ser notada, sabia que precisava ser estratégica. Senhora Mendes, acho que temos visões fundamentalmente diferentes sobre o propósito de uma empresa, disse finalmente. Mas acredito que ambas queremos o melhor para a Monteiro Enterprises.
Realmente? Beatriz ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. E o que seria o melhor, na sua opinião? Uma empresa onde os funcionários se sintam valorizados produz mais. Onde a segurança é prioridade, há menos acidentes e menos processos. Onde a honestidade é recompensada, há menos corrupção e desvios. Helena manteve o olhar firme. Não é caridade, senhora Mendes. É estratégia de longo prazo. Algo passou pelos olhos de Beatriz. Respeito relutante, talvez. Impressionante. Ricardo escolheu melhor do que imaginei. Ela tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Então, o que sugere? Que caminhemos juntas, de mãos dadas, transformando a Monteiro em um paraíso corporativo? Helena balançou a cabeça. Sugiro que paremos de nos ver como inimigas. A senhora tem experiência e conhecimento que eu não tenho. Eu tenho uma perspectiva que a senhora nunca terá. Beatriz observou-a longamente, como se a avaliasse de uma nova maneira. Sabe o que mais me irrita em você, Helena Soares? O fato de que, contra todas as probabilidades, você é exatamente o que Ricardo pensa que é, autêntica. Helena não soube como interpretar aquela declaração. Era um elogio ou uma condenação? Mas a autenticidade nem sempre sobrevive no mundo corporativo, continuou Beatriz, checando discretamente seu relógio de pulso. E há coisas sobre Ricardo Monteiro que você não sabe. Coisas que poderiam mudar completamente sua visão sobre ele. O coração de Helena acelerou. Que coisas? Beatriz sorriu enigmaticamente, chamando o garçom com um gesto sutil. Ainda não tenho certeza se você está pronta para essa informação. Ela tirou da bolsa um cartão de crédito preto e entregou ao garçom sem sequer olhar a conta. Mas, talvez se continuarmos tendo conversas civilizadas como esta, eu considere compartilhar. Enquanto saíam do café, Helena sentiu-se desconcertada. O encontro não tinha sido o confronto direto que esperava, mas algo mais complexo e perturbador. Beatriz era uma adversária muito mais sofisticada do que imaginara. Um último conselho, Helena, disse Beatriz ao se despedirem na calçada. Seja cuidadosa com o departamento de compras. Há sensibilidades lá que você pode não compreender completamente. O sangue de Helena gelou. Como Beatriz sabia sobre sua conversa com Vanessa? Teria a jovem assistente sido descoberta? Não. Sei do que está falando, respondeu, tentando manter a voz firme. Beatriz sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. Claro que não. Ela fez um gesto para seu motorista, que aguardava em um carro preto impecável. Boa noite, Helena. Foi educativo. Enquanto observava o carro de Beatriz afastar-se, Helena sentiu o peso de um novo entendimento. Não estava apenas navegando em águas desconhecidas, estava em meio a uma tempestade, cercada de tubarões, e apenas começando a compreender as correntes traiçoeiras que a rodeavam. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido. Não confie nela, não confie em ninguém. Há mais em jogo do que você imagina. Vê Vanessa. O coração de Helena disparou. O que exatamente estava acontecendo na Monteiro Enterprises? E o que Beatriz sabia sobre Ricardo que poderia mudar tudo? Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, ainda não se acostumara a chamar táxis apesar do novo salário, Helena sentiu o peso das responsabilidades que havia assumido. Não era mais apenas sobre seu emprego, ou mesmo sobre denunciar condições de trabalho inadequadas. Havia entrado em um jogo de poder cujas regras ainda não compreendia totalmente. Mas uma coisa estava clara. Recuar agora não era uma opção. A reunião com os executivos do setor financeiro já durava 2 horas e Helena lutava para manter os olhos abertos. Números, gráficos, projeções. Um mundo que, apesar de seus esforços, ainda parecia alienígena para ela. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, lançava-lhe olhares ocasionais, como se verificasse seu nível de entendimento. E com a reestruturação do setor de logística, projetamos uma economia de 12% no próximo trimestre, concluiu o diretor financeiro, Carlos Mendonça, desligando o projetor. Ricardo agradeceu a apresentação e dispensou a equipe. Quando todos saíram, voltou-se para Helena. O que achou? Helena hesitou, consciente de sua limitada compreensão financeira.
Os números parecem bons, mas... Mas... Ricardo inclinou-se para a frente, genuinamente interessado. Mas ninguém mencionou. Os funcionários que serão afetados pela reestruturação. Quantos perderão o emprego? Como será feita a transição? Ricardo recostou-se, um sorriso enigmático nos lábios. Exatamente o que eu esperava que você notasse. Helena ajustou-se na cadeira, desconfortável com o que parecia um teste. Ricardo, preciso te perguntar algo. Claro. Por que realmente me contratou? E não me venha com aquela história de perspectiva diferente. Há algo mais, não há? Pergunta pairou no ar por alguns segundos. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela, seu refúgio habitual quando precisava organizar os pensamentos. Você me lembra minha mãe, disse finalmente sem se virar. Não apenas na aparência, na dignidade, na coragem. Helena esperou, sentindo que havia mais. Minha mãe trabalhava como faxineira em um banco, sabe? Criou-me sozinha depois que meu pai nos abandonou. Ele virou-se encarando-a. O que ninguém sabe, nem mesmo Beatriz, é que minha primeira grande oportunidade veio quando minha mãe ouviu, enquanto limpava a sala de reuniões, sobre uma aquisição que o banco faria em segredo. Helena sentiu um arrepio. Ela te contou? Ricardo assentiu. Ela me contou. E eu, com 22 anos e mais audácia que juízo, investi cada centavo que tínhamos naquela empresa antes do anúncio oficial. Ele fez uma pausa significativa. Quando o valor das ações triplicou, tive capital para abrir minha primeira oficina mecânica. Helena processou a informação, percebendo as implicações. Então, sua fortuna começou com informação privilegiada. Isso não é ilegal? Sim, absolutamente. Ricardo não parecia perturbado pela admissão. Mas era 1980, outros tempos, outras fiscalizações. Por que está me contando isso agora? Ricardo voltou à mesa, sentando-se próximo a ela. Porque quero que entenda que não sou o santo que alguns pensam, nem o demônio que outros imaginam. Sou apenas um homem que aproveitou cada oportunidade. Algumas éticas, outras nem tanto. Helena sentiu-se subitamente desconfortável, como se tivesse aberto uma porta que talvez fosse melhor manter fechada. Isso tem algo a ver com o que está acontecendo no departamento. De compras, Ricardo franziu o senho. Compras, não que eu saiba. Por quê? Helena hesitou. Deveria contar sobre Vanessa? Sobre as suspeitas de corrupção? Algo na expressão de Ricardo, uma sombra de incerteza, talvez, fez com que recuasse. Nada específico. Apenas impressões que venho coletando. Ricardo estudou-a por um momento, como se tentasse ler além de suas palavras. Helena, confio em você, mais do que em qualquer pessoa nesta empresa. Se há algo que devo saber... O telefone na mesa de Ricardo tocou, interrompendo o momento. Ele atendeu, sua expressão mudando rapidamente para preocupação. Quando? Entendo, estou indo para lá agora. Ao desligar, voltou-se para Helena, o rosto tenso. Vanessa Silva, do departamento de compras, sofreu um acidente. Está no hospital. O sangue de Helena gelou nas veias. Que tipo de acidente? Aparentemente, caiu da escada em casa. Está inconsciente. Helena levantou-se bruscamente, a cadeira quase tombando para trás. Preciso ir vê-la. Ricardo pareceu surpreso com sua reação. Você a conhece bem? O suficiente para me preocupar, respondeu Helena já caminhando para a porta. No táxi a caminho do hospital, Helena não conseguia afastar uma sensação terrível de que o acidente de Vanessa não tinha nada de acidental. A mensagem enigmática da noite anterior, o aviso velado de Beatriz sobre o departamento de compras, tudo se conectava de forma perturbadora. Ao chegar ao hospital, descobriu que Vanessa estava na UTI, com acesso restrito apenas a familiares. No corredor de espera, encontrou uma jovem de aparência exausta que se apresentou como Isabela, irmã de Vanessa. Como ela está? Perguntou Helena, sentando-se ao lado da moça. Estável, mas ainda inconsciente. Isabela enxugou uma lágrima. Os médicos dizem que ela bateu a cabeça com muita força. Tem uma contusão cerebral grave. Helena sentiu o estômago revirar. O que exatamente aconteceu? Isabela encolheu os ombros, parecendo confusa. A polícia disse que ela caiu da escada, do apartamento, mas... Ela hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida.
Vanessa mora em um apartamento térreo, não há escadas. O coração de Helena disparou. A polícia foi chamada? Sim, mas... Isabela baixou ainda mais a voz. Eles já concluíram que foi um acidente doméstico. Nem investigaram direito. Helena sentiu uma onda de náusea. O que Vanessa havia descoberto que era tão perigoso? E quem estaria disposto a chegar a esse ponto para silenciá-la? Isabela, sua irmã, comentou algo sobre problemas no trabalho, algo que a preocupava. A jovem hesitou, claramente desconfiada. Quem é você exatamente? Trabalha com ela? Sou Helena Soares, consultora da diretoria. Vanessa me procurou recentemente, parecia preocupada com algo. Isabela estudou-a por um momento antes de decidir confiar. Ela andava estranha nas últimas semanas, ansiosa, olhando sempre por cima do ombro. Ontem à noite me ligou dizendo que tinha encontrado a prova que faltava. Isabela engoliu em seco. Disse que ia confrontar ela hoje de manhã. Helena sentiu o sangue gelar. Ela? Seria Beatriz? Isabela, isso é muito importante. Vanessa tinha algum documento, pendrive, qualquer coisa que guardasse informações do trabalho? Não sei. Isabela franziu o senho tentando lembrar. Espere, ela sempre carregava um pendrive roxo no chaveiro. Era uma piada entre nós. Eu dizia que parecia um amuleto da sorte, do jeito que ela nunca o largava. E onde está esse pendrive agora? Não estava com os pertences dela que o hospital me entregou. Isabela pareceu subitamente alarmada. Você acha que não foi um acidente? Helena colocou a mão sobre a da jovem, tentando transmitir confiança que não sentia. Não sei, Isabela, mas prometo descobrir o que aconteceu com sua irmã. Ao sair do hospital, Helena sentia-se dividida entre o medo e a determinação. Parte dela queria correr para Ricardo, contar tudo o que sabia e deixar que ele lidasse com a situação. Mas outra parte, a parte que crescia a cada dia, perguntava-se até que ponto poderia confiar nele. Afinal, ele mesmo admitira que sua fortuna começara com um ato ilegal. Seu telefone tocou. Era Carlos Mendonça. Helena, onde você está? Ricardo está preocupado. Estou saindo do hospital. Vanessa ainda está inconsciente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Escute, não comente com ninguém sobre essa visita, está bem? Há complicações. Helena sentiu um calafrio. Que tipo de complicações, Carlos? O tipo que não devemos discutir por telefone. Sua voz baixou para quase um sussurro. Encontre-me no Parque Central em 1 hora perto do lago. Venha sozinha. A linha ficou muda antes que Helena pudesse responder. Ela ficou parada na calçada do hospital, o coração martelando no peito. O que Carlos sabia? Era uma armadilha ou ele realmente tinha informações importantes? Enquanto chamava um táxi, Helena tomou uma decisão. Não confiaria cegamente em ninguém, nem mesmo em Ricardo. Se havia algo de podre na Monteiro Enterprises, ela descobriria, não importava quem estivesse envolvido. O que ela não sabia é que, naquele exato momento, em um elegante escritório no centro da cidade, Beatriz Mendes examinava o conteúdo de um pendrive roxo, seu rosto habitualmente composto contorcido em uma expressão de puro pânico. O Parque Central estava quase deserto àquela hora da tarde, quando a maioria das pessoas estava trancada em escritórios climatizados, protegendo-se do calor inclemente. Helena caminhava nervosamente pela trilha, que circundava o lago artificial, verificando constantemente o relógio. Carlos estava 10 minutos atrasado. Uma sensação incômoda de estar sendo observada não a abandonava. Várias vezes, virou-se, bruscamente, apenas para encontrar nada além de árvores e bancos vazios. Paranoia, murmurou para si mesma, mas mesmo assim mantinha-se alerta. Quando finalmente avistou Carlos se aproximando, sentiu um alívio momentâneo que logo se transformou em nova preocupação. O sempre impecável diretor financeiro parecia desalinhado. A gravata frouxa, o rosto brilhando de suor que não parecia ser apenas resultado do calor. Desculpe o atraso, disse ele, olhando furtivamente ao redor. Tive que garantir que não estava sendo seguido. Carlos, o que está acontecendo? Helena foi direta, a paciência esgotada pelo medo e pela incerteza. Ele conduziu-a para um banco, parcialmente oculto por arbustos floridos. Primeiro, o que Vanessa te contou exatamente?
Helena hesitou, avaliando quanto deveria revelar. Ela mencionou irregularidades no departamento de compras. Contratos superfaturados, fornecedores fantasmas. Carlos assentiu gravemente. É muito pior do que isso, Helena. Não é apenas o departamento de compras. É uma rede que se estende por quase toda a empresa. O estômago de Helena contraiu-se. Uma rede de quê, exatamente? Lavagem de dinheiro. Carlos falou tão baixo que Helena teve que se inclinar para ouvir. Milhões desviados através de contratos fictícios, empresas de fachada, consultores que nunca consultam. Helena sentiu a cabeça girar com a magnitude da acusação. E quem está por trás disso? Vasconcelos? Carlos soltou uma risada amarga. Vasconcelos. É apenas um peão, um executor de ordens. Então quem... Helena parou, a resposta surgindo antes mesmo de completar a pergunta. Beatriz. Carlos simplesmente assentiu, o rosto uma máscara de tensão. Mas por quê? Ela já tem uma posição de poder, um salário excelente. Não é sobre dinheiro, não apenas. Carlos inclinou-se ainda mais, como se tivesse medo que as árvores os escutassem. É sobre controle. Beatriz quer a empresa para... ela! E para conseguir isso precisa de duas coisas: aliados leais comprados com dinheiro desviado e informações que possam derrubar Ricardo quando for conveniente. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Chantagem? Digamos que Beatriz tem um arquivo considerável sobre muitas pessoas poderosas, incluindo alguns segredos bem sórdidos de Ricardo. Helena lembrou-se da insinuação de Beatriz no café sobre coisas que poderiam mudar completamente sua visão sobre Ricardo. Como você sabe tudo isso, Carlos? A pergunta pairou no ar por alguns segundos tensos. Carlos desviou o olhar, fixando-o no lago onde um casal de patos nadava tranquilamente, alheio às conspirações humanas. Porque eu fazia parte disso, admitiu finalmente a voz carregada de vergonha. No início eram apenas pequenos favores, aprovar um contrato sem muitas perguntas, ignorar uma discrepância aqui e ali. Então, quando percebi, estava tão envolvido que não havia saída. Helena recuou instintivamente, colocando alguma distância entre eles no banco. Então, por que está me contando isso agora? Por que se arriscar? Carlos finalmente olhou-a nos olhos, e Helena viu algo que nunca tinha notado. Antes, um homem quebrado por dentro, carregando um peso invisível que o curvava mesmo quando estava fisicamente ereto. Porque Vanessa não caiu de escada nenhuma, Helena. Foi um aviso. E você provavelmente é a próxima. O sangue de Helena gelou nas veias. Você acha que Beatriz mandou atacar Vanessa? Não acho. Sei. Carlos engoliu em seco. O mesmo homem que cuidou de Vanessa já recebeu ordens sobre você. Um acidente semelhante, provavelmente amanhã ou depois. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquilo era loucura. Conspirações, ameaças de morte, lavagem de dinheiro. Como sua vida tinha chegado a este ponto em apenas algumas semanas? Por que Beatriz me vê como uma ameaça tão grande? Eu nem sabia de nada disso até agora. Porque você tem o ouvido de Ricardo. Porque ele confia em você de uma forma que não confia em ninguém há anos. E principalmente porque você está ajudando a desmantelar o esquema sem nem perceber. Primeiro foi Guarulhos, agora seria compras. Helena respirou fundo, tentando controlar o pânico crescente. Preciso falar com Ricardo imediatamente. Carlos agarrou seu braço com força surpreendente. Não, essa é exatamente a armadilha que Beatriz está preparando. Ela tem algo contra Ricardo, algo grande. Está apenas esperando o momento certo para usar. O quê? Não sei exatamente, mas suspeito que tenha a ver com as origens da fortuna dele. Helena sentiu um arrepio, lembrando-se da confissão de Ricardo sobre a informação privilegiada que iniciara seu império. Então, o que sugere que eu faça? Finja que não sei de nada até que Beatriz mande me jogar de alguma escada? Carlos passou a mão pelos cabelos grisalhos, num gesto que lembrava estranhamente Ricardo. Precisamos de provas concretas antes de agir. Documentos, registros, algo que não possa ser negado ou encoberto. O pendrive, murmurou Helena, lembrando-se da conversa com a irmã de Vanessa. Que pendrive? Helena contou sobre o dispositivo. Que Vanessa sempre carregava.
que estava misteriosamente ausente de seus pertences no hospital. Se Beatriz o pegou, estamos perdidos, concluiu Carlos, parecendo ainda mais pálido. A menos que... Helena hesitou, uma ideia formando-se em sua mente. A menos que Vanessa tenha feito backup dos dados em algum lugar. Onde? Não sei, mas sua irmã pode saber. Carlos checou o relógio, parecendo subitamente agitado. Preciso voltar para o escritório antes que minha ausência seja notada. Ele pegou as mãos de Helena entre as suas, o gesto surpreendentemente íntimo. Helena, tenha muito cuidado. Não confie em ninguém, nem mesmo em mim. Se não devo confiar em você, por que está me ajudando? Um sorriso triste atravessou o rosto cansado de Carlos. Porque estou cansado, Helena. Cansado de viver com medo. Cansado de me olhar no espelho e não reconhecer o homem que vejo. Ele se levantou, ajustando o paletó amassado. E por que você me lembra que ainda existe gente honesta neste mundo? Enquanto observava Carlos afastar-se pela trilha do parque, Helena sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Pessoas. Haviam se arriscado. Vanessa estava em um leito de hospital para expor a verdade. Não podia. Não iria recuar agora. Puxou o celular do bolso e procurou o número de Isabela, a irmã de Vanessa. Precisavam encontrar aquele backup, se é que existia, antes que fosse tarde demais. O que Helena não sabia é que sua conversa com Carlos não tinha sido tão privada quanto pensavam. A vários metros de distância, parcialmente oculta por uma grande árvore, uma figura observava atentamente, tirando fotos com uma câmera de longo alcance. No dia seguinte, essas fotos estariam sobre a mesa de Ricardo Monteiro, acompanhadas de uma história cuidadosamente manipulada sobre uma conspiração. Não de Beatriz, mas de Carlos e Helena. A mansão de Ricardo Monteiro ficava no topo de uma colina, isolada por um extenso jardim e um muro alto. Helena nunca havia imaginado que pisaria em um lugar assim, muito menos seria convidada para um jantar particular com o dono do Império Monteiro. O mordomo conduziu-a através de cômodos que pareciam saídos de um filme, com tetos altos, obras de arte que certamente valiam mais que tudo que ela possuía, e móveis que exalavam história e riqueza antiga. Helena sentiu-se deslocada em seu vestido simples, o melhor que tinha, mas que claramente não pertencia àquele cenário. Ricardo aguardava na varanda que se abria para uma vista espetacular da cidade. Vestia roupas casuais, camisa de linho branca e calças escuras, parecendo quase um homem comum, não fosse pelo cenário de opulência que o cercava. Helena cumprimentou, aproximando-se para um abraço que a surpreendeu com sua genuína calidez. Obrigado por vir, especialmente com tão pouco aviso. Havia algo estranho em seus olhos, uma mistura de afeto e tristeza, preocupação. Helena não conseguia decifrar. É uma casa incrível, comentou, aceitando a taça de vinho que ele oferecia. É solitária demais para um homem só, respondeu Ricardo, conduzindo-a para a mesa posta na varanda. Minha esposa faleceu há 7 anos. Câncer. Desde então, raramente recebo visitas aqui. Helena sentiu uma onda de empatia. Apesar de toda a riqueza, Ricardo carregava suas próprias dores. Sinto muito. Ele assentiu, como se agradecesse a sinceridade simples de suas palavras. Helena, chamei você aqui porque precisamos conversar sobre algo importante. Algo perturbador. O coração dela acelerou. Seria sobre Beatriz? Sobre o esquema de corrupção? Teria Ricardo descoberto por conta própria? O que aconteceu? Ricardo suspirou profundamente, tomando um longo gole de vinho antes de continuar. Hoje de manhã recebi algumas fotografias. Ele fez uma pausa estudando-a atentamente. Fotos suas com Carlos Mendonça, no Parque Central. Helena sentiu o alívio percorrê-la como uma onda. Ah, isso. Sim, nos encontramos ontem. Carlos tinha informações importantes sobre uma suposta conspiração envolvendo Beatriz? Interrompeu Ricardo, sua voz assumindo um tom mais duro. Sobre desvios de dinheiro, contratos fraudulentos e até mesmo uma tentativa de me derrubar? Helena piscou, confusa com a reação dele. Sim, exatamente. Como você sabe? Ricardo deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro, Helena encontrou fotos
dela com Carlos no parque, tiradas à distância, de um ângulo que os mostrava em conversa intensa, as mãos dele segurando as dela em um gesto que, fora de contexto, parecia quase romântico. Beatriz me trouxe essas fotos esta tarde, explicou Ricardo, a voz agora controladamente neutra, junto com registros de transferências bancárias de Carlos para uma conta offshore vinculada a você. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Helena. Sua mente lutava para processar o absurdo do que estava ouvindo. Isso é ridículo. Eu nem tenho conta offshore. Nunca recebi um centavo de Carlos. Os documentos parecem bastante convincentes. São falsificações. Ricardo, você não pode acreditar nisso. Beatriz está manipulando você. Ricardo estudava-a com uma intensidade desconcertante, como se tentasse enxergar através dela, até sua alma. É exatamente o que Carlos disse quando o confrontei. Porque é verdade. Helena sentiu o desespero crescer. Beatriz é quem está por trás de tudo isso. Ela orquestrou o ataque a Vanessa, ela tem um arquivo de chantagem contra você. Ela, Helena. A voz de Ricardo cortou suas palavras como uma lâmina. Trabalhei com Beatriz por 5 anos. Conheço-a desde a faculdade. Ela ajudou a construir a Monteiro Enterprises comigo, desde quando éramos apenas uma pequena rede de oficinas. E isso a torna automaticamente inocente. Helena não conseguiu conter a indignação. Pessoas mudam, Ricardo. Poder corrompe. Um silêncio pesado caiu sobre eles. À distância, as luzes da cidade começavam a pontilhar a escuridão crescente, como estrelas terrenas. Você disse que confia em mim mais do que em qualquer pessoa na empresa. Helena finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais controlada. Foi sincero quando disse isso. Ricardo suspirou, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Sim, fui. E ainda quero confiar em você, Helena. É por isso que estamos tendo esta conversa em minha casa, não em uma sala de reuniões com advogados presentes. Um pequeno fio de esperança surgiu dentro dela. Então me deixe provar que estou dizendo a verdade. Vanessa tinha provas, documentos sobre todo o esquema. Ela guardava tudo em um pendrive que desapareceu após o acidente dela. E onde estariam essas provas agora? Acredito que ela fez um backup em algum lugar. Estou tentando descobrir com a irmã dela. Ricardo considerou suas palavras por um longo momento. Você sabe o que está sugerindo, não sabe? Que minha diretora executiva, uma pessoa que conheço há mais de 20 anos, é essencialmente uma criminosa que tentou matar uma funcionária e está planejando me derrubar. Colocado assim, Helena entendia por que soava tão absurdo. Mas e se? Ricardo, você me contou como começou sua fortuna, com informação privilegiada que sua mãe ouviu enquanto trabalhava como faxineira. Ele endureceu visivelmente. O que? Isso tem a ver com a situação atual? Beatriz sabe disso? Sobre como tudo começou? Ricardo ficou muito quieto, e Helena soube que havia tocado em algo importante. Apenas 3 pessoas sabiam dessa história. Eu, minha mãe e minha esposa. Ele fez uma pausa significativa. Todas mortas, exceto eu. E se de alguma forma Beatriz descobriu? E se ela está usando isso como alavanca contra você? A expressão de Ricardo transformou-se em uma mistura de incredulidade e algo que parecia quase medo. Isso seria... Ele não completou a frase, perdido em pensamentos. Possível? Helena completou por ele. Ricardo, pense. Vanessa estava prestes a expor um esquema de corrupção e sofreu um acidente. Carlos me disse que o mesmo homem já recebeu ordens para me atacar também. Algo mudou na postura de Ricardo. Uma nova tensão, uma nova atenção. Carlos disse isso especificamente? Que o mesmo homem recebeu ordens? Sim. Por quê? Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a balaustrada da varanda, de costas para Helena. Porque ninguém, além de Beatriz e eu, sabia que Vanessa havia sido atacada. Oficialmente, ela sofreu uma queda acidental. O coração de Helena acelerou com a implicação. Então, como Carlos sabia? Exatamente. Ricardo virou-se, seu rosto uma máscara de determinação. A menos que ele estivesse envolvido. Helena sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ou a menos que Beatriz tenha contado a ele, sugeriu, desesperada para não acreditar que havia sido tão enganada.
Ricardo balançou a cabeça lentamente. Beatriz e Carlos mal se falam fora das reuniões OFI. Ciais. Há uma rivalidade antiga entre eles. Ou é o que eles querem que você pense, rebateu Helena, sentindo-se como se estivesse em areia movediça. Quanto mais lutava para encontrar a verdade, mais parecia afundar em confusão. Ricardo voltou à mesa, seus olhos nunca deixando os dela. Há uma maneira de descobrir a verdade, Helena, mas é arriscada, e vou precisar que você confie completamente em mim. Como posso confiar em alguém quando nem sei mais quem está dizendo a verdade? A pergunta saiu mais amarga do que pretendia. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela, mas detendo-se a milímetros de distância, um símbolo perfeito da confiança fragilizada entre eles. Porque no fundo você sabe quem sou, assim como eu sei quem você é. Além das aparências, além das palavras, há uma verdade mais profunda que reconhecemos um no outro. Sua voz baixou para quase um sussurro. É por isso que te contratei, Helena. Não porque você me lembra minha mãe, mas porque vi em você algo que perdi há muito tempo, autenticidade absoluta. Helena sentiu lágrimas inesperadas pinicar em seus olhos. Naquele momento, sob o céu estrelado com a cidade brilhando abaixo deles, algo se solidificou em sua mente. Uma certeza que transcendia lógica ou evidência. O que precisamos fazer? Perguntou finalmente. Amanhã, vou anunciar uma auditoria, surpresa no departamento de compras, baseada em informações anônimas. Ricardo falava agora como o executivo estrategista que era. Isso forçará a mão de quem quer que esteja por trás disso, seja Beatriz, Carlos ou ambos. E quanto a mim? Você continuará como sempre, aparentemente alheia a tudo isso. Mas preciso que faça algo crucial. Encontre o backup de Vanessa, se ele existir. Helena assentiu determinada. E se não conseguirmos provas concretas? Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Então teremos um problema muito maior, não é? Porque significa que um de nós está sendo enganado completamente. Ele ergueu sua taça em um brinde sombrio. A verdade, Helena, onde quer que ela se esconda. Enquanto suas taças tilintavam delicadamente, Helena não pôde deixar de sentir que estavam prestes a desencadear forças que nenhum deles controlava completamente, e que quando a poeira baixasse, nada seria como antes. O burburinho no escritório era palpável na manhã seguinte. A notícia da auditoria surpresa no departamento de compras havia se espalhado como fogo, criando uma atmosfera de tensão e especulação. Helena mantinha-se em sua sala, seguindo o plano de parecer alheia aos acontecimentos, mas seu coração não parava de martelar no peito. Seu celular vibrou com uma mensagem de Isabela, a irmã de Vanessa. Encontrei algo. Posso te encontrar no horário do almoço? Mesmo lugar de ontem. Helena respondeu rapidamente, confirmando o encontro. Seria possível que tivessem encontrado o backup? A esperança e o medo lutavam dentro dela. Uma batida suave na porta interrompeu. Seus pensamentos. Beatriz Mendes entrou sem esperar convite, impecável como sempre em um terno vermelho que gritava poder e confiança. Helena, bom dia. Seu sorriso não alcançava os olhos calculistas. Soube que teve um jantar agradável com Ricardo ontem. O estômago de Helena contraiu-se. Como Beatriz sabia disso? Foi apenas uma conversa de trabalho, respondeu, mantendo a voz neutra. Beatriz sentou-se na cadeira em frente à mesa de Helena, cruzando as pernas elegantemente. Claro, Ricardo tem muitas conversas de trabalho. O tom insinuava algo completamente diferente, especialmente com mulheres que o lembram de sua mãe. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A menção à mãe de Ricardo não podia ser coincidência. O que você quer, Beatriz? Direto ao ponto, adoro isso em você. Beatriz ajustou a pulseira de ouro em seu pulso. Vim oferecer um conselho amigável. Esta auditoria em compras não vai acabar bem para certas pessoas. Para quem especificamente? Para quem estiver envolvido em atividades questionáveis, obviamente. Beatriz fez uma pausa significativa. Como encontros secretos em parques com diretores financeiros. O sangue de Helena gelou. Então Beatriz sabia sobre seu encontro com Carlos. Não tenho nada a esconder. Todos temos algo a esconder, Helena. Alguns apenas escondem melhor que outros.
Beatriz levantou-se, alisando o terno impecável. Apenas pense bem de que lado você quer estar quando a poeira baixar. Depois que Beatriz saiu, Helena ficou paralisada por alguns minutos, tentando decifrar se aquilo havia sido uma ameaça ou uma oferta. Seu instinto dizia que era ambos. Ao meio-dia, Helena deixou discretamente o prédio, tomando o cuidado de verificar se não estava sendo seguida. O mesmo parque, o mesmo banco parcialmente oculto pelos arbustos, mas desta vez era Isabela quem a esperava, parecendo ainda mais cansada que no hospital, mas com um brilho de determinação nos olhos. Vanessa acordou. Foi a primeira coisa que disse quando Helena se aproximou. Graças a Deus, como ela está? Confusa, com dores, mas os médicos dizem que vai se recuperar totalmente. Isabela baixou a voz. Ela não se lembra do ataque, mas confirmou que fez um backup dos arquivos. O coração de Helena acelerou. Onde? Isabela entregou-lhe uma pequena chave. Armário na estação central, número 447. Ela olhou nervosamente ao redor. Vanessa disse para te dizer que há mais do que apenas contratos. Que tem a ver com alguém chamado Ricardo e um banco, muitos anos atrás. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. A informação privilegiada, o segredo que Ricardo havia compartilhado apenas com ela. Como Vanessa poderia saber disso? Mais alguma coisa? Isabela hesitou. Ela também disse algo sobre a mulher do café, que não é quem você pensa. Não faz sentido para mim, mas talvez para você. A mulher do café. Beatriz? Mas isso significaria... Isabela, sua irmã está segura no hospital? Há alguém vigiando o quarto? Um policial. Ricardo Monteiro enviou pessoalmente após eu ligar para ele esta manhã. Helena sentiu uma onda de alívio, seguida de imediata confusão. Ricardo havia enviado proteção para Vanessa, sem mencioná-lo a ela. Preciso ir buscar esse backup imediatamente. Tenha cuidado. Isabela apertou sua mão brevemente. Vanessa disse que eles matariam por esses arquivos. A estação central fervilhava de pessoas apressadas, cada uma absorta em seu próprio mundo. Helena misturou-se à multidão, tentando parecer casual enquanto se dirigia à área de armários. O número 447 ficava em o número 447 ficava em um canto menos iluminado da estação. Helena inseriu a pequena chave com dedos trêmulos, lançando olhares nervosos por cima do ombro. Quando a porta do armário finalmente se abriu, ela encontrou apenas um envelope marrom selado. Guardando-o rapidamente na bolsa, Helena saiu da estação, optando por um táxi em vez do metrô. Não podia arriscar ser seguida agora. No táxi, tentou acalmar a respiração acelerada. Aquele envelope poderia conter as respostas que buscava, ou poderia lançá-la ainda mais fundo no labirinto de mentiras e traições. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Helena hesitou. Não podia voltar ao escritório com aquilo, nem para casa. E se estivessem vigiando seu apartamento? Biblioteca municipal, por favor. A biblioteca oferecia o anonimato que precisava. Um lugar público o suficiente para estar segura, mas tranquilo o bastante para examinar os documentos sem olhares curiosos. Instalou-se em uma mesa isolada no fundo da seção de periódicos, raramente frequentada àquela hora do dia. Com mãos ainda trêmulas, abriu o envelope. Dentro havia um pendrive comum, sem marcações, e uma folha de papel dobrada. Helena desdobrou o papel primeiro. Para quem encontrar isso? Estes arquivos contêm provas de um esquema de corrupção nas empresas Monteiro, envolvendo contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro. Mas o mais importante está na pasta Banco Nacional 1980. A verdadeira origem da fortuna de Ricardo Monteiro e o motivo pelo qual ele nunca ousa contrariar Beatriz Mendes. Se algo me acontecer, procure Carlos Mendonça. Ele sabe mais do que admite. Vanessa Silva. O coração de Helena disparou. Banco Nacional 1980. Exatamente o período que Ricardo havia mencionado quando utilizou informação privilegiada para fazer seu primeiro investimento significativo. Mas havia algo estranho. Por que Vanessa mencionara Carlos? O mesmo Carlos que a havia alertado contra Beatriz. Helena conectou o pendrive no computador público da biblioteca.
tomando cuidado para posicionar-se de modo que ninguém pudesse ver a tela. Uma pasta de arquivos surgiu, meticulosamente organizada com nomes como contratos superfaturados, empresas fantasma, transferências offshore. Exatamente o que esperaria encontrar. Mas foi a pasta Banco Nacional 1980 que capturou sua atenção imediata. Ao abri-la, encontrou apenas 2 arquivos, uma foto antiga digitalizada e um documento PDF. A foto mostrava 3 jovens sorridentes em frente ao que parecia ser uma universidade. Helena reconheceu imediatamente um Ricardo Monteiro muito mais jovem, com cabelos escuros e sem os sinais da idade que agora carregava. Ao seu lado, para seu choque, estava uma versão jovem de Beatriz, quase irreconhecível, com cabelos longos e sem a postura rígida que agora a caracterizava. Mas foi a terceira pessoa na foto que fez Helena prender a respiração. Uma jovem que era a imagem perfeita da mãe de Ricardo, a mesma mulher da foto em seu escritório. Com o coração martelando, Helena abriu o documento PDF. Era um recorte de jornal digitalizado, datado de 1981, fraude bancária. Resulta em tragédia. Investigadora do Banco Nacional encontrada morta, após denunciar vazamento de informações privilegiadas. Maria Santos, 45 anos, funcionária do Departamento de Conformidade do Banco Nacional, foi encontrada morta em seu apartamento ontem, aparentemente vítima de suicídio. Fontes próximas à investigação revelam que Santos estava prestes a denunciar um esquema de vazamento de informações privilegiadas sobre aquisições do banco. Entre os suspeitos, funcionários da equipe de limpeza com acesso a salas de reunião restritas. Helena sentiu náuseas. A mãe de Ricardo não havia simplesmente ouvido informações privilegiadas. Ela havia sido acusada de roubar essas informações, e uma investigadora que estava prestes a denunciá-la acabou morta. Mas por que Beatriz teria essa informação? E por que Vanessa associava isso a Carlos? Helena continuou explorando os arquivos e cada descoberta parecia mais perturbadora que a anterior. Em um dos documentos sobre as empresas fantasma, encontrou algo que gelou seu sangue. Um contrato assinado por Carlos Mendonça, estabelecendo uma empresa de fachada em nome de Isabela Silva, a irmã de Vanessa. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. E se Carlos não fosse um aliado relutante de Beatriz, como havia se apresentado, mas sim seu parceiro? E se o encontro no parque tivesse sido uma armadilha, elaborada, não para ajudá-la, mas para incriminá-la como Ricardo havia sugerido? Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Auditoria em andamento. Beatriz não apareceu. Carlos pediu para vê-la urgentemente em seu escritório. Não vá. Venha direto para minha casa. Temos pouco tempo. Helena olhou novamente para a foto dos 3 jovens, tentando decifrar o quebra-cabeça. Se Beatriz e Ricardo se conheciam desde a juventude, por que ele afirmaria que a conhecia apenas dos tempos da faculdade? Por que esconder uma conexão tão antiga? E mais importante, quem era a jovem na foto que tanto se parecia com a mãe de Ricardo? Capeando rapidamente os arquivos mais importantes para seu celular, Helena desconectou o pendrive e guardou-o com cuidado. Precisava de respostas, e só havia uma pessoa que poderia fornecê-las agora. Ao sair da biblioteca, não notou o homem, de terno escuro, que falava discretamente ao telefone, seus olhos nunca deixando a figura de Helena enquanto ela entrava em um táxi. Ela encontrou, disse ele simplesmente. A caminho de vocês agora. O táxi serpenteava pelas ruas congestionadas da cidade enquanto Helena tentava organizar o turbilhão de informações em sua mente. A cada semáforo, verificava ansiosamente se estavam sendo seguidos, uma paranoia que agora parecia totalmente justificada. Senhora, está tudo bem? Perguntou o taxista, notando seu nervosismo pelo retrovisor. Sim, apenas com pressa, respondeu Helena, forçando um sorriso que não convenceria ninguém. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Carlos. Helena, é urgente. Beatriz descobriu tudo. Estou em perigo. Preciso te ver agora. Não confie em ninguém, nem mesmo em Ricardo. O estômago de Helena contraiu-se.
2 pessoas pedindo sua presença urgentemente, cada uma alertando contra a outra. Quem estava dizendo a verdade? Tomando uma decisão, Helena inclinou-se para a frente. Mudança de planos. Pode me deixar na Avenida Paulista, esquina com Rua Augusta? Um novo destino, que não era nem a casa de Ricardo, nem o escritório de Carlos. Precisava de um lugar neutro, público, onde pudesse pensar sem ser encontrada imediatamente por nenhum deles. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro financeiro, Helena ligou para Isabela. Isabela, preciso te fazer uma pergunta importante. Disse assim que a jovem atendeu. Você conhece Carlos Mendonça? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Por que está perguntando isso? A voz de Isabela soava defensiva. Encontrei documentos ligando você a uma empresa fantasma estabelecida por ele. Quero entender o que está acontecendo antes de tirar conclusões. Outro longo silêncio. Não é o que parece. Isabela finalmente respondeu, a voz trêmula. Carlos me procurou há 2 anos quando Vanessa começou a suspeitar das irregularidades. Ele disse que precisava de alguém de confiança para criar uma empresa que rastreasse os movimentos de Beatriz sem levantar suspeitas. Então você trabalha com Carlos? Helena sentiu-se tonta com mais esta reviravolta. Não exatamente. Ele usou meu nome, mas eu nunca me envolvi ativamente. Vanessa descobriu meses depois e ficou furiosa, achando que eu estava em perigo. Isabela fez uma pausa. Carlos não é o vilão nessa história, Helena. Ele está tentando expor Beatriz há anos. E Ricardo? Onde ele se encaixa nisso tudo? Isso é complicado. Vanessa descobriu algo sobre o passado dele, algo que envolve a mãe de Carlos. A mãe de Carlos? Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Do que você está falando? A mulher que morreu no Banco Nacional em 1981? Maria Santos? Era a mãe de Carlos. E segundo os documentos que Vanessa encontrou, ela não se suicidou. Foi assassinada para encobrir o esquema de informações privilegiadas. Agitation. Don't really care for my ward. Yes. Violet Vance. Yes. Bottom. Yeah, get out of here, now. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom. Impaled. Illusion. Yes. You knew I had a ward there? Your bottom tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Let's go without drow. A touch of venom. Yes. Going. Your bottom Oh my tower God. is under siege. As you. Your So bottom is shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn.
Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Did I get a mayonnaise in my ass? What I got? An ass feel. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down Morph. Can he can't morph while he's in there, right? Go for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With Vim and Venom. Oh. A touch of venom. I'm under attack. Impaired. Oh my god. Oh! Your middle tower is being attacked. That Invoker might cast out something. It's okay. Oh. Back from death's door. Your middle tower is under I just siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Quick as structures. venom. What was that? As Rip you him. say. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. Flow. This kid about to fucking die. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed. Make up. We got first blood. It's been all downhill from there. Yes. He's sunstriking. Impaled. Yes. Why was he still in there? Venom. What the hell? Violet Vance. My Okay. flow. We're getting level 6 right here, baby. Turn. Agitation.
Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? I'm starting to think this was premeditated. Your bottom tower is under attack. Is this part of the elaborate trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for it. Oh my gosh, we did it. Lands in Amateur. D-ward. D-ward. Heather, shut the fuck up. Is that from when you were trying to like be able to do stuff for my stream? No. As you say. Take stacks. My venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it. And I'm like, Ruination. Venom pays. thank you. That team fight went well. Yeah. My drow is dead though. With Vim and Venom. Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's cast. Sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being